ontem e anteontem foram muito desastrosos. O buffer está dando erro, então fica picotando, picotando, picotando. De qualquer forma, hoje eu estou gravando ao vivo e vou gravar na máquina. Se der errado, eu jogo fora e boto a gravação completa para ver se pelo menos melhora um pouquinho o buffer, mas tá muito, muito, muito ruim. Não sei porquê, mas a primeira série ficou perfeita, é do mesmo jeito, no mesmo programa, tudo igual, mas não tá igual. Bom, os 2 primeiros episódios apresentaram problemas, já coloquei as gravações, quer dizer, ficou melhor a apresentação. Pelo menos dá para você ver e escutar ao mesmo tempo. Antes você estava escutando e a cena ainda era anterior, estava muito ruim. De qualquer forma, o primeiro episódio eu falei da faculdade, o segundo episódio eu falei da sociedade com a Mônica. Eu estou indo agora para o ano de 88, 87, 88 e 89, quer dizer. Eu já saí, já fui para o centro da cidade, a minha empresa, saíram a Mônica e o pai dela, que era sócio e fiador, e entrou meu pai. Meu pai virou meu sócio, ele tinha se aposentado do Banco Boa Vista, e virou meu sócio na empresa. E dali ele ficou até morrer, ficou anos e anos fazendo a sociedade comigo. Quando eu saí do Meyer e fui para o centro da cidade, foi um desastre total. Você imagina que na época a propaganda toda que existia era a página amarela, era um catálogo. Então você precisava de fazer uma obra, pedir um preço, você abria o catálogo, ligava e falava com as pessoas. Meu telefone e meu endereço era no Meyer, que já tinha começado o ano, já tinha feito as propagandas todas. Eles não faziam outra tiragem de catálogo, o catálogo era feito no início do ano, durava o ano inteiro. O que aconteceu? Meus anúncios todos serviram para nada. Não tive como pedir para entrar em contato comigo, então perdeu-se tudo. E eu fui para o centro da cidade, sozinho, tinha acabado de casar há pouco tempo, então fiquei no centro da cidade, numa sala que era que meu pai comprou, que a gente chegamos a ter uma sala, e nada, sem trabalho, sem nada. Quem me socorreu naquela época foi o dono da Moanes Imobiliária, o Pedro Paulo Moanes. Ele estava entregando um apartamento, um prédio aqui na Pereira Nunes, me botou lá para entregar os apartamentos. Lá peguei 1, 2 trabalhinhos por dentro, conheci Maninho, que era o filho do bicheiro do Salgueiro na época, ainda fiz a cobertura dele, a gente fez piscina, fez um monte de coisa. E dali a coisa começou, aos pouquinhos, as pessoas saberem onde eu estava, a coisa começou a andar um pouquinho mais. Eu vou mostrar lá a planilha do que eu fiz e vamos lá, vamos ver o que eu fiz. Realmente, alguns trabalhos que vieram e a coisa andou. Que foi, no final, acabou sendo até interessante. Vamos lá, vamos abrir aqui. O escritório foi para o centro, em 88. Páginas amarelas, foi o que eu falei, perdi. E veio o terceiro prédio. Para quem viu os vídeos anteriores, no segundo episódio eu falei da Eliela, da boate, que a gente tirou do Jardim Botânico, levou para a Solarium, que era na Lagoa. E no lugar da Eliela a gente construiu um prédio. A gente fez um acordo com a construtora Marins. Eu recebi o projeto do prédio, eu fiz o projeto do prédio. O Amaury, o despachante, ficou com o apartamento, depois acabou que não recebeu o apartamento, recebeu o dinheiro. Para ver que naquela época valia a pena fazer essas coisas. E a gente fez, eu fiz o terceiro prédio, o primeiro foi Alcântara, o segundo foi... Como é que se diz? Foi o Jardim, foi o Visconde de Prajá. Depois, foi o quarto prédio. Fiz o de Campo Grande, que só foi executado depois, mas o projeto foi em seguinte. E esse era o quarto prédio, que era o Jardim Botânico 123. O prédio está lá, é um dos prédios mais bacanas que eu gosto muito. E foi embora, fui tocando a vida com mais dificuldade. Aí eu fiz um contato com a Novo Rio 2000, que era uma empresa de pré-fabricados. Todo mundo dizia pré-fabricado é picaretagem, e era picaretagem. O cara não entregava, o cara pegava dinheiro de todo mundo, não entregava. Aí, num certo momento, ele no desespero precisava de alguém que fizesse projeto para ele. Então ele me chamou, quando eu fui trabalhar com ele. E eu fiz algumas casas com ele. Eu fiz uma casa em... Como é que se diz? Uma casa... Deixa eu só apanhar o escrito aqui. Deixa eu mostrar também, para não ficar passando aqui vazio. Eu fiz uma casa... Como é que se diz?
Oh, meu Deus, não tá aqui, e eu não botei aqui, infelizmente. Eu fiz uma casa em Piratininga e fiz uma casa em Itaipuaçu para esse cara. Que, na verdade, os caras não queriam fazer isso. E fiz uma terceira casa, são 3 casas, uma no Cosme Velho. E o cara do Cosme Velho ainda chegou para mim, Antônio, eu só vou esperar você acabar o projeto porque eu vou denunciar ele. Aí eu pulei fora, saí de lá e foi picaretagem mesmo, braba. Mas peguei 3 projetos para fazer, então não foi de todo ruim assim. Conheci Natanael e Armando, que a gente fez trabalho juntos por um bom tempo. Inclusive a casa da doutora Sônia, quando ela foi construir, Natanael estava na obra. Eu fiz uma obra na Praia da Barra, é um condomínio grande, antes de virar para aquela Avenida do Canal. Em condomínio, a gente fez uma área de lazer do condomínio, eu fiz projeto, fiz obra, fiz tudo. E ali eu tive minha primeira denúncia no Ministério do Trabalho. Coisas que quem vai trabalhar com obra vai ter, não tem como fugir. O cara, como é que se diz, o dono da obra não pagou, então eu não paguei ele aquela semana. Uma coisa nesse sentido, ele ficou puto, quebrou tudo. Um salseiro danado. E em vez dele me procurar, ele estava brigando com... confusão danada e no final ele sumiu. Bom, sumiu, o que eu vou fazer? Aí ele me botou na Justiça do Trabalho, lógico, ele trabalhava comigo, botou na Justiça do Trabalho. Eu fui lá, na hora que chegou na Justiça do Trabalho, estava ele, advogado, as testemunhas eram pessoas que trabalhavam comigo, quer dizer, uma coisa mal entendida, foi um grande mal entendido. Eu cheguei para ele, Marquinho, o que houve? Foi a primeira vez que eu encontrei ele depois da confusão. Ele, não sei o que, eu estava zangado, deu meia dúzia de desculpas. Eu falei, olha, eu te devo dinheiro. O que eu te devo é isso, ponto. É isso que você quer receber? Então vamos lá. Aí eu fiz um acordo, paguei a ele, acabou a história, saiu para um lado, eu fui para o outro e morreu o assunto. Mas foi a primeira vez que eu fui para o Ministério do Trabalho, não foi a única, teve outras, tiveram outras que eu fui também. O Ministério do Trabalho é um problema que a gente tem sempre, fazer obra. Eu aprendi depois disso, você faz uma subempreitada, mas tem um prazo. Se você passar de 3 meses, o Ministério do Trabalho te considera aquilo como empregado. Então o cálculo trabalhista muda. Então você tem todo um problemaço que você tem que resolver. Mas aconteceu e foi bacana, foi uma experiência. Eu sabia que eu tinha que pagar ele, então não perdi nada, entre aspas, só me apurrinhei. Deixa eu mostrar mais umas coisas aqui que eu fiz. Aqui. Reformas. Reforma da área do condomínio da Barra. Essa reforma foi a que eu acabei de falar do Ministério do Trabalho. Ladeira do Barroso, em Santo Cristo. Cara, me chamou, precisava de uma licença de obra. Lá na Ladeira do Barroso, em Santo Cristo. Eu falei, tá bom. Só que eu falei, olha, ele tem fã, ali é complicado, não é tão simples assim. Ele falou, não, mas é uma besteirinha só para reformar o telhado. Até que não demorou muito, levou 6 meses, que era só uma reforma de telhado, e foi um trabalho interessante, porque depois dali eles me chamaram para fazer a pintura do prédio inteiro, depois a gente reformou, e era um escritório, tá lá até hoje, na Ladeira do Barroso. Ele não construiu nada, ele só reformou, mas o telhado precisava de licença por ser um prédio tombado pelo patrimônio, e o patrimônio diz a cor da parede tem que ser o verde assim, 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 tem toda uma especificação que você se compromete a fazer aquilo. É um chatinho de fazer, mas foi interessante. Ladeira do Barroso está lá até hoje. Epitácio Pessoa é um prédio, eu reformei a cobertura desse prédio. Manuel José Lebrão, em Teresópolis. Henrico Goldner. Esse tem uma história engraçada. Aquele Henrico lá da praia da Atlântica. Depois de um tempo, passado um ano, ele me liga de novo. Antônio, eu tenho uma casa, um sítio em Teresópolis, e eu queria reformar esse sítio. Aí lá fui eu, bucha de novo para ele. Eu falei, tá, vamos lá, queria conhecer o lugar. Não, vou te levar lá, porque eu tenho que ir lá, que eu tenho que pagar um não sei o quê. O pessoal já tá começando a desmontar. Tá bom. Eu conhecia ele, eu conhecia a família dele. Os filhos na época estavam em Israel, então aí só tava ele e a mulher, a filha, mas ele não ia, só ia ele sozinho, fui eu e ele para lá. Chegamos lá, ele falou, olha, que eu fui no meu carro, ele foi no dele. Ele falou, não entra. Para na porta, mas não entra. Ele frisou muito isso. Tá bom. Quando eu parei, ele chegou, vamos entrar, vamos. Não, você fica aí fora. Eu falei, caramba, o que houve? Daqui a pouco eu vejo o caseiro dele correndo com os gansos
para botar dentro do viveiro dele, dos gansos, porque eram pior do que cão de guarda. Aquilo era terrível. Se tu entrasse ali, eles corriam atrás de você, batendo as asas, uma coisa de maluco. Foi muito engraçado. O caseiro correndo atrás dos gansos. Bom, foi engraçadíssimo. Eu entrei, subi, vi a casa era muito bonita, uma casa interessante. Ele ia reformar a casa internamente, quer dizer, mudar mobiliário, mudar cozinha, essas coisas. Aí ele falou, Antônio, eu vou na rua que eu tenho que comprar umas coisas lá que ele me pediu, você espera aqui, vai medindo. E eu fui fazer o levantamento da casa. Daqui a pouco chegou uma senhora, chegou uma mulher. Você deve ser o Antônio, né, o arquiteto? Eu falei, sim. É porque eu sou a esposa do Henrico. Eu parei, olhei para ela. Sim. O que eu vou dizer? Não vou dizer nada. Eu sabia que não era, mas fiquei quieto, né? Bom. Ela entrou, foi fazer as coisas dela lá, eu tô quieto. Fiquei eu raciocinando o que poderia ser isso, né? Aí começa depois, mais pra frente vocês vão entender a ligação disso com aquele prédio da Atlântica. Aí lá pelas tantas eu tô acabando de medir, aí eu toco a buzina. Eu olhei pela janela assim, quem era a esposa do Henrico? Aí eu parei assim, o que eu faço? Eu corro ou me escondo? Que na hora que essa mulher entrar, encontrar outra e eu no meio, caramba, o que vai acontecer aqui? Fiquei eu olhando, pasmo, aquela situação. Quando ela chega na porta, a outra vai lá, se abraçam, se cumprimentam. E eu fiquei assustado com aquilo. Depois chegou o Henrico e abraça as duas. Aí eu fui descobrir que ele era casado com as duas, quer dizer, casado, ele vivia com as duas. A do Rio ele tinha 3 filhos e a de Teresópolis tinha uma filha. Aí eu comecei a entender porque eles frequentavam a mesma sinagoga lá no Rio, lá em Copacabana. E o prédio tinham vários que frequentavam a mesma, então eles brigavam entre si. O cara era mais louco do que você podia imaginar. Então essa obra foi interessantíssima. Aí depois a gente fez o projeto todo e foi muito legal mesmo, muito legal, muito bom mesmo. Vamos lá, continuando. Pascoal Secreto, na Joatinga. Esse cara eu fiz a obra da casa dele, eu fiz a Corpo Sagrado de Ipanema, que era uma lojinha, e a Corpo Sagrado do Shopping de Madureira, quando ele foi lançado, 80 e pouco, no final da década de 80. Então foi um cara que eu fiz 3 trabalhos com ele, o cara ruim de pagar, mas eu fiz 3 trabalhos com ele. Continuando, Rua Visconde de Santa Isabel 11, foi um vizinho aqui de rua, ele botou um anúncio, eu fui lá ver que ele estava querendo reformar a casa. Eu fui lá, eu botei o anúncio, né, já no Página Amarelas, depois no outro, não me lembro mais o que foi, mas assim que ele veio por anúncio. E o cara era meio trambiqueiro, depois não pagava. Bom, acontece. Isso é o que mais a gente vai ver na vida profissional da gente. A gente faz as coisas, faz tudo bonitinho, pagar não paga. Tem outros milhões de obras aí assim. Comercial, eu fiz plataforma, African Bar. African Bar também tem uma historinha interessante. O Berico me chamou para fazer o African Bar. Tinha um decorador, hoje design de interiores, até eu sou design de interiores agora. Tinha um decorador, era um arquiteto que morava ali em Copacabana, não falho o meu nome. E pagaram para esse cara ir para a Europa, conhecer as boates na Europa. E o cara fez a decoração. Cá entre nós, eu faria melhor e não precisava ter ido para a Europa. Mas ele fez a decoração. Parecia motivos africanos, African Bar. Ficou lindo ali no Leblon. Pessoalmente não gostei, mas ficou lindo, ficou bem arrumado. A gente fez uma obra boa ali. No dia da inauguração, no dia seguinte, um cara que era brigadeiro, sei lá, um oficial das Forças Armadas, morava no prédio em cima, foi na prefeitura, denunciou e disse que não queria aquilo lá. Da noite pro dia, quer dizer, gastou uma fortuna, fez aquilo e não pôde continuar, e não continuou. Nisso, o Alberico chama o sócio dele, que era o Nelson Mota, chama o Nelson Mota para fazer sociedade com ele, e cria o New Africa, que era na Lagoa. Na Lagoa mesmo. Foi onde Edmundo saiu e bateu com o carro. E aquele foi incrível, eu conheci Nelson Mota, aquele fui eu que fiz a design de interiores todo, e foi um sucesso na época. Continuando, New York City, que é do mesmo cara do La Dolce Vita, eu fiz a da Borges de Medeiros, o New Africa, foi esse que eu acabei de falar, da Lagoa,
Nisso, a Lagoa estava aqui, no Rio África, do outro lado tinha o Mistura Fina. E o Paulo Pedro, que é o dono do Mistura Fina, não teve que alugar outro lugar porque estava saindo de onde estava. E ele veio alugar a casa do lado do New África. Aí ele perguntou ao Beril quem estava fazendo o projeto, era eu, ele me apresentou e a gente fez o Mistura Fina 2, que era o da Borges de Medeiros. Fui eu que fiz. Ele pediu uma varanda de vidro. Eu falei para ele, Paulo, fazer uma varanda de vidro na Lagoa vai ser uma estufa. E não deu outra. Antes de inaugurar, já não conseguia ficar na varanda. Aí a solução que a gente deu foi fazer uma água constante caindo pelo vidro todinho. O vidro descia, caía, voltava e ficou lindo. Aí sim, ficou bonito. Mistura Fina ali fez um sucesso danado. Uma comida que, brincadeira não, eu jamais pagaria para comer ali, porque era muito pouco, era aquelas coisinhas, mas era muito boa. Depois dali, Boate New Club. Um chinês me procurou. Não me lembro como é que ele me achou, mas me procurou. Antônio, eu queria fazer uma boate. Tá. Aonde? Nova Iguaçu. Vamos lá. Nova Iguaçu e vambora. E era longe pra caramba. A gente fazia, óbvio, fez tudo. Aí o cara quis inaugurar uma semana antes, não estava pronto, tinha parede pintada no dia, levou todo arrumado pra boate, encostou na parede, ficou cheio de... Mas foi, inaugurou e funcionou durante anos. E foi sucesso durante anos. A Boate New Club, lá em Nova Iguaçu, também acho que não existe mais. Em 88 ainda, eu reformei a Solário, que recebeu a ele e ela. Essa é a Solário, ela ainda existe. Como é o endereço dela? É JJ Seabra, né? Seabra. Aí eu fiz uma casa de material no Tindiba, fiz uma padaria Hermitage na Clarice Índio do Brasil. Ela chegou para mim, me conheceu, não me lembro mais aonde, queria fazer uma padaria. Ele morou nos Estados Unidos, morou na Europa, e lá ele ganhou um dinheiro trabalhando em padaria e queria montar uma padaria. Hoje não é esse prédio laranja, o laranja era a segunda casa, a casa era onde é esse prédio de varandinha aqui. Então esse prédio de varandinha é onde era a padaria, que não existe mais. Mas era uma casa bem semelhante a essa. Tinha uma entrada de garagem, então era um casarão Art Nouveau, muito, muito bonito, todo bonito por dentro. A gente aproveitou, fez casa de chá nos 2 andares, e aonde tinha uma entrada de carruagem, a gente tentou cavar mais e fez uma garagem, fez a padaria toda embaixo. Então aquelas padarias que a gente fez tratamento de água, a água era totalmente pura, o pão era de... foi um sucesso na época, foi estrondoso ali no Botafogo, Flamengo, bem na divisa. E depois ele abriu uma outra em Jacarepaguá, que eu também fui fazer. E essa Clarice Índio do Brasil foi muito legal. Eu lembro que o carpinteiro, quando foi... O que acontece? Aquilo é um prédio antigo. Eu tinha que escorar aquele prédio. O carpinteiro chegou pra gente, pra mim, pro dono que tava lá, quando ele ia botar a coluna no lugar. Ah, seu Antônio, você pode comprar não sei o que pra mim? E a gente foi comprar. Quando a gente voltou, a coluna estava no lugar, ele arrancou tudo e meteu a coluna no lugar. Só ele e Deus segurando aquela porra. Não sei como é que a coluna não caiu. E ficou lá por muito tempo, depois derrubaram o prédio. Foi uma pena, uma maldade. Mas foi uma boa, foi uma boa. Corpo Sagrado, a loja que eu falei. Termas Âncora do Recreio. Se eu não me engano, foi uma das... Não foi a última, foi uma das últimas... Como é que se diz? Termas que eu fiz, ela lá no Recreio. No final ela existe até hoje. Junto com ela tem um Paris Café, que também foi feito na época. Paris Café foi um pouquinho depois. A casa eu fiz a de Jacarepaguá da Sandra. Que essa Sandra, não me lembro como ela me procurou, mas ela morava na ilha. Eu lembro que a gente fez uma casa, a gente fez a edícula do fundo, depois fez a casa grande. Também foi um projeto interessante, era ela, o marido, a gente... Bom, foi muito bacana aquilo lá. A Vila Tour, que foi eu que fiz. Casa que eu fiz para vender. Ela existe até hoje. Isso é foto do Google, mas é a foto da casa. Na verdade, eram 2 casas. A gente começou a construir as 2 casas no mesmo terreno, uma do lado da outra, geminada. Quando a gente botou a laje em cima, um cara que era da aeronáutica, eu não me lembro o que era, o cara era piloto de avião, era uma coisa assim. Ele perguntou se não queria vender, a gente vendeu no esqueleto e terminou a casa e foi bom. Foi a primeira casa que eu fiz, por recursos próprios.
essa daqui. Granja Comari, Nelson Carneiro, eu fiz uma casa para esse advogado. Cara, muito louco, mas ele é interessante, fez uma casa dentro da Granja Comari. Dentro de toda uma legislação complicada, a Granja Comari tem, perdão, a legislação própria. Prédio da Jardim Botânico 123, um dos prédios que eu mais gosto, muito bonitinho esse prédio, está lá até hoje. E os 2 prédios da Vinícius de Moraes, da Interrio. Interrio era Interimóveis, eu fiz para ela esses 2 prédios da Vinícius de Moraes e fiz um em Nova Iguaçu. Esses prédios da Vinícius de Moraes são 2 prédios de 3 andares, pequenininhos, mais 2 galerias de loja. Mas eram prédios, foram aprovados como prédios para a prefeitura, não tem isso. Se é comercial, é prédio. Então foi para o centro da cidade, foi aprovado. Então esse ano de 88 e 89, começou, 88 e 89, começou a vingar novamente o que eu estava fazendo. Teve mais 2 trabalhos que eu quero falar, que foram interessantes. A fábrica de plásticos na Rua Urano. O cara, Ricardo Caire, que fez a Dolce Vita, que fez New York City, que fez não sei o que, ele tinha uma fábrica. Ele falou, Tony, eu quero reformar a minha fábrica. Ele fazia aquela escova de dente de avião. Hoje nem existe mais isso. Hoje não tem nem avião andando, voando mais, ainda mais uma escova de dente. E esse cara, Ricardo Caire, ele fez uma fábrica. Caramba, eu tive que estudar como fazer uma fábrica. Aí os caminhões tinham que chegar, tinham que encostar, tinham que receber, tinha todo o maquinário. Foi muito legal mesmo. A obra ficou muito, muito bonita. Hoje já não existe mais, evidente. E o outro foi a Rua do Acre. Só vou botar a Rua do Acre, mas foi um sobrado na Rua do Acre. Um belo dia, o Amauri chegou. O Antônio tem que legalizar um sobrado na Rua do Acre. Eu falei, porra, Amauri, lá é chato pra caramba, vamos lá. Aí eu fui, ele mandou ir sozinho. Fui lá, bati na porta, aquele sobradinho de portinha, pequenininho, 2 portinhos. Aí abre, bota um cara grandão, bota a cara na... Sim, senhor. Eu vim falar com fulano. Só um minuto. Ele bate a portinha, abre a porta e mandou, eu subo. Cara, ele no caminho quase não dava, tinha que passar de lado, o cara era muito grande. Segurança. Aí eu fui subindo, cheguei lá dentro, tinha um cara com camiseta assim pendurada em cima da barriga, um ventilador no chão, cheio de livro. Aí tinham 2 caras, tinha esse, tinha um outro ali, o outro, sim, eu vim procurar o senhor Guimarães. Ele sou eu, o outro de camiseta falou. Que eu vim fazer o projeto, eu precisava medir as coisas. Ele falou, então espera 1 minuto. Aí eu esperei 1 minuto. Depois ele liberou, eu medi tudo. Aí na hora de sair, ele falou, eu tenho que te dar o dinheiro, né? Ele falou, o Amauri parece que combinou isso com você. Aí ele abre um maço de dinheiro assim, tira o dinheiro e me dá o dinheiro. Fui embora, acabou, beleza. Pô, recebendo antecipada, maravilha, né? Depois o Amauri me falou que ele era o Capitão Guimarães, o bicheiro. Ali ele tinha dinheiro do bicho. 1 minuto que ele pediu foi para esconder tudo. Quer dizer, coisa de maluco. Isso em 80 e pouco. 80 é muito, né? Mas foram curiosidades. E, conclusão, até 89 foi muito bom. Com todos os problemas, com tudo. Aí em 90, esse final de 89, já tem aquele dinheiro, aquela ciranda de dinheiro. Outras coisas aconteceram, eu estou falando que eu me lembro. Aí veio aquela ciranda de dinheiro, não sei o que, e vem o Collor. Então amanhã eu vou falar do Collor. O que aconteceu quando o Collor assumiu? Algo desastroso, mas fez parte do todo o processo. Então amanhã tem mais, eu vou falar sobre o Collor. Eu vou fazer amanhã em quinta, sexta é feriado, não vou fazer, na segunda eu continuo. Então até lá, boa sorte a todos, boa noite para todos e amanhã a gente volta.